Fala, Flávio Moisés. Luiz, o jovem médico e veterinário Tarcísio Filho de Ararendá tem o desejo de publicar o livro da Canabrava dos Mourões a Ararendá, que foi escrito, foi um sonho de seu falecido pai, Tarcísio Mourão, que era também escritor, poeta, muito conhecido, que era de Ararendá e muito conhecido na região. E ele expressou esse desejo em suas redes sociais. Eu acabei entrando em contato com ele para saber mais sobre isso. Primeiro ele inicia falando com a gente sobre seu pai e sobre essa ideia de publicar este livro. Boa tarde. Boa tarde, Moisés. Boa tarde ao Luiz Augusto e a todos os ouvintes da Rádio Ceará. Aqui quem fala é o Tarcísio Filho, da cidade de Ararendá. Sou filho do escritor e poeta Tarcísio Mourão, que já faleceu há 7 anos atrás, mas que deixou um legado. Ele deixou um livro escrito sobre a cidade de Ararendá. É um livro bastante rico, é um conteúdo bastante enriquecedor culturalmente e intelectualmente a respeito da história da nossa cidade. O meu pai, como eu disse, Tarcísio Mourão, foi um escritor, foi poeta, era bastante conhecido aqui na cidade, na região, pelas suas poesias, e deixou esse livro como um legado, mas que nunca foi publicado. E agora nós, os filhos, estamos se reunindo e estamos com uma meta de fazer a publicação desse livro agora no mês de julho, se Deus quiser, e eu creio que vai dar tudo certo. Em julho nós estaremos publicando o livro que o Tarcísio Mourão, o meu pai, deixou como legado a respeito da história da cidade de Ararendá. Ele continua falando também um pouco sobre o conteúdo do livro. Um livro histórico, cultural, que fala sobre a origem da cidade, sobre a história da cidade de Ararendá, sobre as origens, sobre as famílias tradicionais, as famílias que fundaram esse município. E nós acreditamos que esse livro vai agregar muito intelectualmente, culturalmente, a quem lê, a quem adquirir. E nós estamos com essa campanha de doações, para quem puder fazer a sua doação, ajudar na publicação desse livro. Existe um link, de uma vaquinha nas redes sociais. E o detalhe, Moisés, é de que quem fizer uma doação acima de R$ 30, esse já vai ter direito ao livro, como se fosse uma pré-venda, para assim que a gente fizer a publicação, esse que doou acima de R$ 30 já vai ter direito ao livro, é só guardar o comprovante e a gente já vai separar o seu livro. Ele ainda fala também sobre esse sonho de seu pai, da publicação desse livro, que acabou se transformando também num sonho dele e também de seus irmãos. Sempre foi um desejo, do meu pai, antes de falecer, de estar fazendo essa publicação, Ele se dedicou muito na escritura deste livro, Ele pesquisou em várias fontes, ele conversou com pessoas mais avançadas de idade, ele buscou em várias fontes o máximo de informações para que ele pudesse produzir esse livro histórico e que ele pudesse publicar. Era um desejo muito grande, ele tinha esse sonho, mas que infelizmente o infortúnio da sua morte não foi possível ele fazer a publicação. Porém, a gente encontrou, a gente sabia desse projeto, a gente via ele escrevendo, a gente via a dedicação, as buscas, as pesquisas, e a gente sabia que ele tinha esse sonho, esse desejo de publicar. E quando ele faleceu, ele deixou o arquivo em um pendrive, e o arquivo tinha como título livro 99% ok. Não estava 100%, estava 99% ok, então deixou quase pronto, quase no ponto de ser publicado. Eu, Tarcísio Filho, e as minhas irmãs, doutora Yara Joyce, doutora Jordane, somos os filhos do Tarcísio Mourão. A gente teve esse sonho também, a gente teve essa ideia de estar publicando. Afinal de contas, ele deixou esse arquivo já quase no ponto de ser publicado. Então não seria justo a gente não fazer a publicação. Demorou um pouco, mas a gente estava amadurecendo, a gente estava também correndo atrás de recursos, que ainda inclusive estamos. Mas a gente teve essa ideia de estar publicando, a gente se uniu, se reuniu, fizemos essas edições, estamos fazendo ainda algumas correções, e eu creio que logo logo a gente vai estar publicando esse tão sonhado livro que foi escrito pelo nosso pai e que também está dando sequência como um sonho nosso, dos filhos dele, de publicar esse material muito rico. E agora a gente está fazendo assim algumas edições, fizemos algumas alterações, detalhes, coisas de ortografia, pequenas edições para que o livro viesse a ficar apto a ser publicado. E como eu disse, a nossa meta é estar publicando ele agora no mês de julho.
E quem tiver interesse, né, quem quiser já adquirir o seu livro, já quiser até mesmo encomendar, já pode estar falando conosco nas nossas redes sociais, no Facebook ou no Instagram, que a gente vai estar reservando o seu exemplar. Ele ainda encerra falando que o livro contém prefácio do poeta Braulio Bessa. Eu aqui agradeço, Moisés, ao Luiz Augusto, a toda a equipe da Rádio Ceará, pela oportunidade, né, da gente poder estar divulgando esse trabalho, essa campanha que a gente lançou em prol da publicação deste livro. Agradeço demais, de coração, por essa oportunidade. Queria dizer também que o livro ele contém uma parte, né, um trecho, na verdade um prefácio, do escritor e poeta cearense Braulio Bessa, também muito conhecido. A gente entrou em contato com ele deixou também a sua contribuição no livro, e eu creio que quem adquirir o livro vai gostar, vai se interessar, vai dar um mergulho na história da origem do município de Ararendá, na origem do município, as famílias e todas as informações detalhadas que em julho estará publicado nesse tão sonhado livro que o nosso pai deixou escrito. Então esse foi o Tarcísio Filho, médico veterinário de Ararendá, que está com desejo de publicar este livro que foi escrito por seu pai. Beleza, obrigado Flávio pela participação aqui no programa, pela matéria e também um abraço aí para o Tarcísio, né? Abraço Tarcísio, a gente agradece aí a você por prestigiar o nosso programa. E realmente é um objetivo bem salutar o seu de publicar esse livro com escritos do seu pai.